Oi, meu nome é Maria Vitória e eu passei para medicina na UEA. Eu sou do interior de Tapauá, interior do Amazonas, né? São 700 quilômetros de Manaus, de 3 a 4 dias de barco. Então, a minha jornada, ela começou quando eu tinha 11 anos de idade, que foi o dia que eu decidi que eu ia fazer medicina. Foi a primeira vez que eu tive que vivenciar perder alguém que eu amava muito, né? Que era o meu tio. E o meu tio, eu lembro muito bem, eu tinha 11 anos, mas eu lembro como se fosse ontem, ele falando pra mim que eu tinha que seguir a carreira que eu ia poder sentir amor e dar amor ao próximo. Quando eu completei 15 anos de idade, eu vi que infelizmente não tinha como eu conseguir, treinar para passar pro vestibular onde eu estava. Eu estudei 9 anos em escola pública, então quando eu vim para Manaus, eu senti um baque muito forte, porque eu não tinha base de absolutamente nada. Eu lembro também que falaram pro meu pai que, você vai perder tempo com a sua filha aqui, porque ela não tem base. E eu lembro que meu pai falou assim, não, a minha filha vai ficar aqui, vai se formar aqui e vai conseguir fazer medicina, porque ela tem esforço e ela tem força de vontade. E foi isso que aconteceu. Eu fiquei 3 anos no ensino médio, no particular, que era bem difícil para mim. Depois disso, eu já fui direto para um cursinho, mas eu não me adaptei. Então, quando eu entrei no cursinho, eu achei que eu ia me dar bem, me dei muito mal. Nesse dia, quando acabou o meu tempo nesse cursinho, eu vi que eu não ia dar certo com o cursinho, porque eu realmente não me adaptei a nada. E aí eu lembro que uma amiga minha falou pra mim, tem o Vetor, é um lugar muito bom, todo mundo tá falando dele agora. Eu falei, não, tava muito receosa de ir. Eu falei, vou pra cursinho de novo, será que vai dar certo? Vai, vamos dar uma chance. E aí eu vim pra cá, fiz a revisão em 2021, me apaixonei por todos os nossos professores, todos foram incríveis. Eu falei assim, não, é realmente aqui que eu vou ficar. Quando eu entrei no Vetor, eu tive o apoio primeiro da minha mãe, né? A minha mãe, ela deixou tudo, ela é professora de inglês e espanhol lá no nosso interior, e ela deixou todo o emprego dela para vir comigo. Eu falei, mãe, é aqui no Vetor. E quando eu entrei no Vetor, eu vi que tinha uma dinâmica totalmente diferente. Eu parei de ser aquela menina que era esforçada, mas nunca ia conseguir chegar em medicina por tantas dificuldades que tinha, e comecei a ser a Maria que tem potencial e que a gente vai trabalhar em cima disso. Eu me adaptei muito ao método da Fernanda, que é um método excelente. Ele ensina e auxilia você junto com o Vetor. Então você tem uma dinâmica muito boa de saber aplicar suas metas, ter um bom convívio, saber lidar com a ansiedade também, que era o que mais mexia comigo, era a ansiedade. Tudo isso era uma linha que se ligava no ponto da aprovação. E o Vetor, eu não tenho o que falar a não ser de coisas boas do Vetor. É a minha segunda família e isso me ajudou muito a chegar no ponto que eu queria, que era passar para medicina. Em 2022, em abril de 2022, eu perdi a minha avó. Minha avó, ela era o amor da minha vida, era a mulher que me dava apoio. Mesmo de longe eu tive que deixar ela. Peço até perdão. Ela era a minha força de todos os dias. Tudo que eu fazia por causa dela e de toda a minha família. Então, ter perdido ela foi uma época muito difícil para mim. Essa foi a primeira vez que eu quis desistir, que eu não aguentava mais continuar a minha trajetória sem a minha avó, porque ela era o alicerce e o ápice de toda a nossa família. E foi a primeira vez que, quando alguém falou pra mim assim, olha, se eu fosse você eu desistia, eu disse, é melhor desistir, porque eu não tenho mais motivação sem a minha avó do meu lado. Então foi aí que o Vetor também teve um papel muito importante junto com a minha família. E nesse dia eu lembro que a minha mãe ligou pra mim e ela disse pra mim que a minha avó precisava muito falar comigo. E esse foi a última vez que eu escutei a voz da minha avó. E o que ela falou pra mim é o que é mais chocante, assim, na visão
de um humano que é tão egoísta com a própria vida. Ela falou: filha, segue a sua vida, que a vovó te ama e eu vou estar com você em todos os momentos que for preciso. E eu falei: Débora, para de falar isso, porque você não tá falando isso. Ela falou: eu te amo, continua, você vai ser médica. Realmente não quis mais continuar, mas a minha família me deu todo o apoio, me abraçaram de verdade. E o pessoal do Vetor aqui, mesmo eles não sabendo o que estava acontecendo comigo, porque eu não queria contar, para não ficar perreando também, ou qualquer coisa do tipo, eu guardei isso só para mim e para alguns amigos muito próximos meus. Eu continuei, mas incrivelmente Deus, ele bota as pessoas e os momentos certos para ajudar você. Há pouco tempo eu entendi que o porquê Deus teve que levar minha avó, há pouco tempo eu entendi qual era a missão dela aqui, e também há pouco tempo eu entendi a importância que o Vetor fez para mim, não só em ajudar a passar, mas também a conseguir superar tudo isso que estava acontecendo comigo. Eu lembro que na primeira semana que eu faltei, porque eu estava nos 7 dias de luto, a Rai guardou todas as listas que eu tinha perdido e ela me deu. Então, sabe, tudo isso me auxiliou a chegar onde eu tô. Isso me dava uma motivação para continuar a batalha. Então, eu tenho que dizer, não tem como eu não agradecer ao Vetor por ter sido a minha família, por ter me auxiliado na minha aprovação. O meu namorado, a família do meu namorado também, eles foram essenciais. O Gui esteve comigo em todas as partes de ruim e de boa que teve. Então eu não tenho explicação para mensurar o amor que eu tenho por todos eles. No dia que saiu o gabarito da UEA, eu fiquei frustrada, não queria, tava chorando, eu tava como todos os anos eu fiquei, né? E eu lembro que a prova da UE, ela tava bem na minha frente assim, e eu fui contar ela e eu vi que eu tinha feito uma pontuação boa, mas não sabia se eu ia conseguir passar para a segunda fase, que é de redação lá. E aí eu lembro que eu passei e na minha redação, que valia 32, eu tirei 29 e isso não fez eu passar de primeira, mas me deixou numa posição muito boa para ser chamada na segunda chamada. Eu fiquei na terceira colocação para ser chamada. E aí eu comecei a perguntar para todo mundo que tinha passado na UE, se ia para outra universidade e tal. Eu realmente dei a louca. E aí eu fui atrás e descobri que pelo menos umas 6 pessoas, se passassem para outro lugar, iam para esse lugar. Então eu tava com uma esperança muito grande de conseguir passar lá. E o resultado provavelmente ia sair em março da segunda chamada. Então eu realmente tirei a UEA da minha cabeça. Eu lembro de ter silenciado todos os sites de vestibulando, de Estudigram, porque eu não queria saber o resultado, porque eu não queria ver a frustração, mas eu estava com muita esperança em Roraima. Então eu fiquei feliz do mesmo jeito, fiquei feliz porque tinha uma possibilidade. Pela primeira vez em 4 anos eu tinha uma possibilidade de conseguir passar. E aí o tempo foi passando, eu lembro que eu estava assistindo série no meu celular e a minha mãe estava muito aflita, eu não sabia porquê, ela é minha tia, estava muito nervosa. E eu até perguntei, eu falei: mãe, o que tá acontecendo? A senhora tá bem? E ela falou: não, eu tô ótima, filha, eu tô ótima. E aí eu falei: tá bom então. Fui deitar, assisti a série, quando eu vejo a mensagem: parabéns, amiga. Aí eu falei: meu Deus, o que tá acontecendo? Parabéns pelo quê? Você passou. Eu falei: eu passei? Passou. E aí eu lembro da minha amiga ter me mandado a lista e foi a primeira vez que eu vi o meu nome na lista. Eu não aguentei. Primeiramente eu agradeci a Deus e eu lembro de ter ajoelhado lá na sala com a minha mãe, me abraçando. Eu falei: mãe, eu passei, eu consegui passar, mãe, eu consegui. Aí ela falou: parabéns, filha, você merece, a sua avó vai estar muito feliz lá no céu. Eu falei: eu sei que ela vai estar. Eu sempre me apoiei muito na minha família, porque a minha família, a minha mãe, a minha tia, o meu pai, sabe? Eles falavam assim: se é isso que você quer, filha, você tem que continuar. Então, realmente nunca desistam. Eu tô vivendo um sonho. Falo pra vocês que a sensação é única. Já tá quase com 1 mês que eu recebi o resultado e eu ainda não acredito que eu passei. Então, eu agradeço muito a Deus.
Eu sei que ele tá cuidando da minha avó. Vó, eu te amo muito, isso foi tudo pela senhora. Mãe, minha tia, meus tios, meus avós ainda que estão vivos, eu tô fazendo isso tudo por vocês e por mim. Eu tô muito feliz. E obrigada, Vetor, obrigada a Deus e obrigada, família. Agora eu vou ser caloura de medicina.